domínio próprio. É no Senhor que nós vamos encontrar a paz que excede todo entendimento. É no Senhor que nós buscamos todos os dias o motivo para continuar vivendo. Então, eu tenho certeza que nessa noite o Senhor vai visitar cada casa, vai visitar cada lar. E você que está nos assistindo, o Senhor está visitando o seu lar. Em nome de Jesus, é tão bom saber que vidas são alcançadas através dessa ministração. Uma pessoa me procurou ontem e falou que ela estava assistindo a live e ela estava realmente com uma situação de desejo de morte. Então, aquilo que nós falamos aqui nunca é em vão, né? Que é o Senhor que nos direciona. E eu tenho certeza que o Senhor libertou, transformou, porque eu conversei com ela, orei, e eu tenho certeza que o Senhor ainda vai alcançar muitas vidas. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar pela nossa família. Você que está aí do outro lado. Ai, apóstolo, eu não gosto de crente, mas parou nessa live. Você parou nesse vídeo. Você parou porque é para você ouvir essa oração. Feche os teus olhos, coloca a mão no seu coração. Vamos lá. Você fala que não acredita em Deus, mas o ar que você respira é o próprio Deus na sua vida, que está assim se manifestando. Então feche os teus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nessa noite, eu quero te agradecer. Eu quero abençoar cada família que nos assiste. Abençoa, Senhor, a minha família, a vida do meu esposo, a vida da minha filha, do meu genro. Cobre a minha família com teu sangue. Abençoa os meus pais, os meus irmãos, a minha sogra, os meus cunhados. Abençoa os meus sobrinhos netos, que fazem aniversário agora, em breve, nesse mês de abril. Eu creio, Senhor, que o Senhor está cuidando da minha família, está cuidando da família dos teus filhos, está cuidando do presbítero Alex lá no Rio de Janeiro, no seu trabalho, da presbítera Adriana aqui, da Marisa, do Ariel, do seu esposo, está cuidando dos seus filhos que lá estão. Meu Deus, eu creio que o Senhor está cuidando da presbítera Gessi, dos seus projetos. Meu Deus, abençoa, Senhor, essa região. Abençoa, meu Deus, todos aqueles que ouvem o som da minha voz. Senhor, a minha filha está lá no Rio de Janeiro também, fazendo um trabalho. Eu sei que o Senhor que está guardando, livrando ela naquele lugar. Em nome de Jesus, eu sei que o Senhor tem cuidado e vai continuar cuidando. E eu declaro e profetizo que todas as obras das trevas não tem poder nessa região, nessa casa, nessa igreja, nessa porta. Em nome de Jesus, todo demônio que ouve o som da minha voz, eu te repreendo em nome de Jesus. Todo demônio de Legatã, de cobra coral, de rainha do céu, em nome de Jesus, de Azael, está debaixo dos nossos pés. E eu declaro e profetizo que as tuas bênçãos estão sobre essa região. Em nome de Jesus, todo impedimento das vidas de chegarem até aqui já está repreendido também. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Eu consagro esse culto completamente nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Eu vou pedir para você, presbítera, no final, fazer um louvor, tá? Agora nós vamos... Eu vou dar alguns avisos. Quinta-feira... Tá. Você faz quinta. Ah, é? Pode falar. Pode. Tá, quinta-feira é o 5º dia da campanha, os 7 mergulhos de Naamã. O apóstolo Douglas está ministrando. Vem estar conosco aqui na Rua Augusto Calheiros, número 53, Jardim Panavente. Tá bom?
Venha também adorar o Senhor conosco, louvando, orando, pelos pedidos de oração, no cenáculo de oração, no culto, círculo de oração. Nós vamos fazer esses atos proféticos de oração, mas não vamos transmitir. E acompanhe as minhas lives, tá bom? Deus abençoe, que eu vou colocar os horários, tudo certinho, para vocês acompanharem. Deus abençoe. Shalom, shalom, pastor Apóstolo, ele está aqui, já preparadíssimo. Glória a Deus, boa noite a todos que nos assistem. Compartilhe esta live em nome de Jesus Cristo, para que todas as pessoas possam ser atingidas e alcançadas pela palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. E toda vez que o Espírito Santo me visita, né, me dá uma palavra, eu falo, é isso mesmo que eu estou pregando, Senhor? Eu falo, isso mesmo. Porque aqui a gente não prega arroz com feijão, como por aí. Aqui a gente traz palavra profética, cajado, né, e muitas outras coisas mais que Deus manda falar. Revelação, aqui não tem papo na língua, aqui nós fala mesmo o que o Espírito Santo manda falar. Amém? Então ao Senhor nosso Deus, adora Ele, glorifica Ele. Ao Senhor nosso Deus, toda a honra e toda a glória, ao Criador do universo, ao Criador das galáxias, ao Senhor dos mundos, em nome de Jesus, ao Deus que formou o céu e a terra, que formou o visível do invisível, que criou as coisas invisíveis, que criou toda a energia escura, que criou todo o universo, que formou a tua vida, cada átomo, cada molécula da tua vida, Ele te criou. E a Ele é dada toda a honra e toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor fala que não existe nada oculto que não venha a ser revelado. Amém. O Espírito Santo, Ele revela todas as coisas. Ele revela através do Urim, Tumim, através da palavra, através de sonhos e visões e revelações. Ele usa os seus profetas, os seus vasos. Então, essa obra aqui é uma obra do Senhor. Amém? Não tem aquele velho ditado que a gente fala assim, a gente tem que matar um leão por dia, né? Só que a gente aqui mata o leão, mata a cobra, mata o elefante, a girafa, mata o zoológico inteiro, né? Precisa, né? Porque já não basta o inferno inteiro se levantar contra as nossas vidas, ainda Satanás levanta também os seus secretários. Então, eles já estão denunciados em nome de Jesus. E eu falo para você, hoje em dia a gente vive uma situação, eu vou abrir um parênteses aqui antes de entrar na palavra, que existe infelizmente uma competição entre igrejas, né? Infelizmente, tem um que quer ser melhor que o outro, tem crente que faz oração contrária contra a igreja. Você é crente feiticeiro, entendeu? E se você se levantar contra uma igreja, sabe o que é uma igreja? A igreja, ela é a noiva de Cristo. Quando você se levanta contra a noiva de Cristo, o que acontece? Mexe com uma noiva, o que o noivo vai fazer? O noivo vai se levantar em defesa da noiva. Então, o noivo dessa igreja está com a espada desembainhada. Está com a espada desembainhada e vai cortar a cabeça. Vai abrir covas, vai abrir sepultura para a gente descer, que se levantar contra a igreja de Cristo. Então, você que abre a tua boca para fazer oração contrária, o Senhor já revelou até o seu nome. Né? Só que eu não vou falar aqui questão de ética. Mas Deus deu nome por nome. São pessoas conhecidas. É pastor, pastora, bispo, apóstolo. Entendeu? Que se levanta contra. Só que você tome cuidado. Você está se levantando contra a obra de Deus. E quem se levanta contra a obra de Deus, sabe o que acontece? O próprio Deus vem em defesa da sua obra. A palavra do Senhor diz lá em Números 23, 23. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora você poderá dizer de Jacó e de Israel, que coisas tem feito, ó Deus. Então, a envergadura desse ministério é uma envergadura apostólica, profética e pentecostal. Então, quem se levantar vai cair por terra em nome de Jesus, porque aqui nós pregamos a palavra. Esse ministério ele não nasceu da divisão, ele nasceu no coração de Deus. Então, toda palavra de encantamento foi feita na mata, já caiu por terra, já foi denunciado. Todo aquele que faz campanha no meio do mato para querer destruir as igrejas, já caiu por terra. Você tem que orar para fechar as portas do inferno, não para fechar a igreja. Né? Então, se você aprende as coisas erradas, então, meu irmão, sinto muito, você está no caminho errado. Deus não responde esse tipo de oração. Já começa por aí. Né? E como
eu falei, aqui a gente não prega arroz com feijão, né? Aqui a gente prega a palavra de Deus. Eu gosto de pregar a palavra que o Espírito Santo me dá, que ninguém tem coragem de pregar no altar. Ninguém prega no altar porque fica com medo. Ai, as pessoas vão embora. Aí não sei o que, eu não tenho medo de quem vai embora. Eu tenho medo de não trazer a palavra de Deus. Amém? Lá em Deuteronômio, no capítulo 27, o Senhor, ele chegou para Moisés e ele citou as bênçãos decorrentes da obediência, lá no capítulo 28, e as maldições no Monte Ebal, né? Então as pessoas gostam só de pregar, ai, a bênção, a bênção, a bênção, a bênção, você vai receber a sua bênção. Mas a pessoa, ela obedece para receber bênção? Ela obedece para receber as bênçãos dela? Que a gente vive hoje uma geração de pessoas desobedientes à palavra de Deus. Pessoas são completamente ao avesso da palavra. E aí a pessoa tem a vida dela andando para trás e acha que está agradando a Deus, mas não está. Porque ela faz as coisas tudo errado na Bíblia, não lê Bíblia, né? Só vai atrás de profeta. Aí eu vou naquela igreja porque tem um profeta lá. Aí eu vou no monte porque tem um não sei o que lá. Aí eu vou ali porque aquele outro revela. Só que se você não andar de acordo com a palavra, meu amigo, pode revelar o que for, não vai acontecer na tua vida. Você tem que obedecer a palavra. Jesus fala assim, que os meus discípulos são aqueles que obedecem a minha palavra. Se você não obedece a palavra do Senhor, você pode fazer o circo que for, né? Virar cambalhota, rodar, pintar o set, que você não vai receber bênção. Muito pelo contrário. Lá, aí o Senhor trouxe para Moisés a seguinte palavra em Deuteronômio 27. Você consegue colocar no telão lá? Tá, o mouse está ali em cima. Lá se você não se pôr, né? Está ali em cima. Eu quando eu vou. Deuteronômio 27, lá no verso 11, ó, Moisés deu ordem naquele dia ao povo. Então, Moisés, ele reuniu ali uma solenidade. Ele reuniu o povo em solenidade para ler a palavra do Senhor. E o Senhor trouxe uma exortação para o povo. E o Senhor começou a trazer a palavra para o povo, antes de anunciar as bênçãos. Ele disse assim, lá no verso 12, quando houveres passado o Jordão, estarão sobre o monte Gerizim, para abençoares o povo, e estes, Simeão, Levi, Judá, Issacar, e José e Benjamim. E a estes, para amaldiçoar, estarão sobre o monte Ebal, Ruben, Gade, Azer, Zebulon, Dan e Naphtali. Então, tinha um grupo de um lado para amaldiçoar, e outro grupo do outro lado para abençoar. E ele continuou no verso 15. Maldito o homem que fizer imagem de escultura e de fundição, é abominável ao Senhor e obra de artífice. E se puser em lugar oculto, e todo o povo responderá amém. Maldito aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe. Isso acontece muito hoje, né? E existe uma palavra, né? Uma palavra na Bíblia que fala assim, que aquele filho que não honra pai e mãe, sabe o que acontece? Seus dias são abreviados na terra, é cortado da terra. Por isso que tem muito jovem que morre aí. Mas é verdade. Não pode deixar. Então acontece isso. Você pode ver, uma vez eu fiz uma pesquisa, se você for final de semana dos necrotérios, sabe que tem mais lá? Não tem idoso, tem jovem morto lá, né? De menor de idade até 30 anos. Por quê? Porque desobedece pai e mãe, porque bate de frente com pai e mãe, porque desobedece o mandamento do Senhor. E aqui a Bíblia, e o Senhor, ele fala que é uma maldição sobre a vida de quem não honra pai e mãe. E ele continua no verso 16. Maldito aquele que desprezar o seu... já li? No 17. Maldito aquele que mudar as coisas do seu próximo. E todo o povo disse amém. Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho. E o povo disse amém. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro. E o povo disse amém. E maldito aquele que se deitar com a madrasta, porquanto profanaria o leito do seu pai. O povo disse amém. Maldito aquele que se ajuntar com o animal. Maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha de seu pai e filha de sua mãe. Maldito aquele que se deitar com a sogra. Maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto. Esse ferir o próximo em oculto é aquela pessoa que ela fica por trás falando mal de você. É aquela pessoa que ela fica lá no escondido, fazendo uma reuniãozinha, né, para falar mal de você, apóstolo, sabe? Aquela pessoa que fica falando mal, né, fazendo oração contrária, só que o Senhor revela aos profetas, e sabe o que acontece com essa pessoa? A maldição vem sobre a vida dela.
né? Ela pode estar no altar, ela pode estar onde ela for, que vai ser pior ainda para ela. Entendeu? Então quem abre a boca para amaldiçoar um servo de Deus que está na posição, está na unção, eu estou aqui com uma envergadura apostólica, eu estou sentindo um fogo de Deus aqui, entendeu? Vai cair por terra. Né? Então, você que abre a boca em oculto para falar mal dos outros, cuidado. Você acha que Deus, que nós não vemos, mas o Senhor vê e Ele revela para a gente. Ele mostra no altar, Ele dá nome, Ele dá endereço e mostra quem é a pessoa. Então você tome cuidado. Né? Voltando aqui, no 25. Maldito aquele que aceitar suborno para matar pessoas inocentes. Que o povo disse amém. E maldito aquele que não confirma as palavras desta lei. Da lei, não as cumprindo, e todo o povo disse amém. Então, até a pessoa que não gosta dessa pregação, o que Deus fala? Ó, maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei. Tem gente que não gosta de ouvir isso. Torce o nariz, mas o próprio Senhor fala assim, se você não gosta, tem um peso na tua vida também, porque aqui isso aqui é a palavra de Deus. E aí o Senhor, voltando lá para o monte, né? Esse é do Monte Ebal, o Monte Gerizim, lá no 28, veio as bênçãos agora. Né? E ele chegou assim: se atentares e ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que as pessoas não guardam e não ouvem, né? Elas querem ouvir profeta, mas não querem ouvir Deus. Né? Que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires, de novo ele falou, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Se você ouvir. Se você não ouvir, não vai alcançar nada. Você tem que entender uma coisa, que você tem que ouvir a voz do Senhor. Para a bênção te alcançar, você tem que ouvir e praticar. Se você não ouvir e não praticar, e seguir as tuas doutrinas aí religiosas, você não vai receber nada. Ele continua dizendo aqui, ó, bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. E ao contrário, se você não obedece ao Senhor. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais, das tuas crias, vacas e ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Aqui ele está falando sobre trabalho. Então, para você ser abençoado no teu trabalho, você tem que ouvir a voz do Senhor e praticar a voz do Senhor. Amém? Se você for aquele crente bitolado que só vai na onda de religioso, você está perdido, irmão. O Senhor fará que sejas derrotado na tua presença todos os seus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. É o que eu declaro, né? Se o inimigo se levantar contra nós, por 7 caminhos ele vai fugir. E se ele se levantar contra a tua vida, por 7 caminhos ele vai fugir. Se você estiver na posição, você tem que estar na posição, você tem que estar na obediência. Amém? Porque o Senhor, ele chegou para Saul certa vez, né? O profeta Samuel falou assim: o Senhor não se agrada de sacrifício, Ele se agrada de obediência. E é o que menos tem nos dias de hoje, é a obediência. As pessoas querem fazer tudo quanto é tipo de sacrifício, mas não quer obedecer ao Senhor. Prefere fazer sacrifício de tolo, mas não obedece à voz de Deus. Né? Então, portanto, não tem como o Senhor repelir os seus inimigos. Lá no 8, o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Então tem gente que acha, eu vou mudar de país, eu vou mudar de cidade, porque aqui não está dando certo. Você pode ir para onde você quiser, irmão. Você pode ir para a China, para a Rússia, para os Estados Unidos. Se você não tiver a bênção de Deus, você não vai prosperar em lugar nenhum. Se você não ouvir a voz do Senhor, você não vai prosperar. Então, aqui, onde o Senhor te coloca, a terra que o Senhor te coloca, se você ouve a voz dele, ele vai te abençoar lá. E todos os povos da terra, lá no 10, e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, e na terra que o Senhor, sob juramento, a teus pais prometeu te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro no céu, para te dar chuva à tua terra, e ao teu tempo te abençoará todas as obras das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não embaixo. Se obedeceres
aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardares e o cumprires. Esse verso aqui é um verso chave, né? Muita gente aí, você vê muito crente aí que não é cabeça não, ele é cauda, né? Ele tem uma vida, ele anda se arrastando na vida, né? Ele anda, ele reclama, ele murmura, ele amaldiçoa, ele para a igreja, ele chora, ele fala mal dos outros, ele tem inveja, e a vida dele é de derrota em derrota. Por quê? Porque ele não guarda, como diz o Senhor aqui, não guarda os mandamentos e não os cumpre. Não é só guardar o mandamento, tem que cumprir o mandamento do Senhor, né? Então, para que você seja de cabeça e você esteja sempre por cima, sabe o que você tem que fazer? Você tem que ser uma pessoa abençoadora. Você tem que ser uma pessoa que segue a palavra de Deus. Você tem que ser uma pessoa que está de acordo com a palavra, não de acordo com a cartilha da igreja XYB, né? Que às vezes proíbe isso, proíbe aquilo, só que o pecado não proíbe, né? Proíbe a pessoa de usar calça, mas tem a língua do tamanho de um caminhão, né? Que fala mal de todo mundo. Então, a pessoa tem que aprender que fofoca é uma praga no meio da igreja, ó. É câncer no meio da igreja. E tem gente que tem uma boca, infelizmente, uma boca amaldiçoada, que ao invés dela trazer pessoas para a igreja, ela tira mais pessoas da igreja do que traz. Então, ela nunca vai ser cabeça. Ela nunca vai estar por cima. Por quê? Porque ela não anda de acordo com a palavra de Deus. E lá no 14 ele diz assim, ó: não te desviarás nem para... não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. E muita gente hoje está dentro da igreja servindo outros deuses, né? Infelizmente, tem gente que está servindo o Deus do dinheiro, servindo, né, o Deus da ostentação, da exaltação. Então a pessoa ela acha que ela é chefe, que ela quer mandar nos outros, que ela pode amaldiçoar a pessoa. Se você sair do meu ministério, você está amaldiçoado. Não existe isso, irmão. A pessoa só pode dar aquilo que ela tem. Amém? Então, aqui no verso 15 eu não vou ler, porque depois você lê na tua casa, do 15 ao 68, olha essa coisa, os castigos da desobediência. Também está lá em Levítico 26, 14 ao 46, para você ver, né? As bênçãos, vai do 28 de 1 a 14, são 14 versículos das bênçãos. Agora, o castigo da desobediência é do verso 15 ao verso 68. Depois você lê, aí você vai falar assim, nossa, você vai ficar de cabelo até em pé. E você vai ver até coisa que acontece na tua vida. Eu não vou ler aqui agora porque não vai dar tempo. Amém? Você vai ficar de cabelo em pé, você vai ver até coisa acontecendo na tua vida aqui. Amém? Pessoa que não dorme direito, pessoa que tem espanto noturno, está aqui. Pessoa que tem espírito de loucura, está aqui. Pessoa que, não prospera, está aqui. Pessoa, né, que tem palpitação no coração, está aqui. Pessoa que vive doente, enferma, está aqui. Todo dia está na igreja pedindo oração, não é curada, está aqui. Entendeu? Pessoa que a vida dela só vai para trás, está aqui também. Então você vai ler, você vai ver onde você se encaixa. Para quê? Para que você possa aprumar a tua vida, você possa se corrigir na tua vida. Amém? Pessoa que não prospera, está na igreja, não prospera, está aqui também. Você vai ler. Lição de casa, você vai ler Deuteronômio 28, do 15 ao 68. Depois você me conta, né? Nós vamos orar por você e você vai começar a praticar a palavra de Deus, né? Pessoa que não para emprego nenhum, está aqui também. Que não consegue ter uma vida de relacionamento abençoada, troca de relacionamento, troca de homem, troca de marido, troca de esposa, não para com ninguém, está aqui também. Por quê? Sabe por que acontecem essas coisas? Porque não obedece à palavra de Deus. É uma coisa, é uma coisa tão, como é que eu vou dizer assim? A gente fala de obediência como se fosse uma coisa assim tão redundante, mas a maioria não pratica. A maioria não faz, ela faz justamente o oposto, né? Ela prefere deixar a Bíblia dela jogada lá na estante, criando poeira, mas não pega meia hora para ler. Não tenho tempo, aí eu trabalho, estudo, faço não sei o quê. Mas vai ficar no celular 24 horas ali, né, focando, namorando, fazendo coisas indevidas, fica. Mas não pega a palavra de Deus para ler
para poder praticar. Se você praticar 1% que tem aqui nessa palavra na tua vida, sabe o que vai acontecer? Todas essas bênçãos vão te acompanhar. Então é necessário você entender. Sabe por que eu estou falando isso daí? Porque a nossa luta, ela não é contra carne e sangue. Até a apóstola leu aqui no começo, só que não foi gravado, sobre a armadura de Deus. Amém? Lá em Efésios, no capítulo 6, lá no verso 10, a palavra do Senhor diz assim, ó. Quanto ao mais, o apóstolo Paulo falando, sempre fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firmes contra todas as ciladas do diabo. Qual que é a armadura de Deus? É a palavra. Entendeu? Você tem que se revestir da palavra, do poder dele. E aí ele segue dizendo aqui, ó, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, né? E contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir do dia mal, e depois de terdes vencido tudo, permaneceres inabaláveis. Estais, pois, firmes, e cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos de toda a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, que eu falei agora, que é a palavra de Deus. Então, tem muita gente que é desarmada. Ela tem na boca dela, sabe o quê? A arma do inferno, que é o quê? A murmuração, a reclamação, né? O falar injurioso, o falar contra o irmão, né? E a Bíblia fala que a espada do Espírito é a palavra, é isso aqui, ó. Aqui, irmão, é a palavra aqui, ó. Você tem que ter isso na tua boca. Se você não tiver isso aqui na tua boca, você pode falar o que você quiser, que não vai resolver a tua vida. Você tem que falar a palavra. Amém? A palavra, ela é a espada. E a espada é o que? A arma de guerra, a arma de ataque. Nós vivemos um tempo de guerras hoje, né? O mundo está em guerra física e nós estamos em guerras espirituais. E ele segue dizendo aqui, ó, e toda oração, é o apóstolo Paulo pedindo, e toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, que são os santos somos nós, não é a estátua de gesso não. E também por mim, o apóstolo Paulo pedindo, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com intrepidez e fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como se cumpre fazê-lo. Então, ele pede oração para ele pede para a igreja cobrir ele de oração, porque ele tem um chamado, né, de um pregador do Evangelho. Só que ele precisava da cobertura da igreja, da oração da igreja. Por quê? Porque as guerras são muitas. E muitas das vezes a pessoa acha assim, eu não quero congregar, eu vou ficar, né? Aí usa aqueles termos ridículos, né? Eclésia, fica para fora, eu não vou ficar em igreja nenhuma, eu vou ficar à toa aqui, por aí, que nem missionário. Aí o cara não tem uma cobertura espiritual, não tem um pastor, não tem uma direção, e sai tomando um monte de bomba do diabo na cabeça, né? Então, a pessoa tem que aprender que ela tem que ter uma cobertura espiritual. Ela tem que, aqui o apóstolo Paulo ensina isso aqui, tem que ter. Se o próprio apóstolo Paulo foi o cara que foi ao terceiro céu, entendeu? Os outros apóstolos não foram, ele foi ao terceiro céu. Ele escreveu metade da Bíblia do Novo Testamento, ele pede oração, imagine nós. Imagine a gente, se o cara pedir oração, imagine a gente então. O próprio Jesus, né? Ele quando ele estava aqui na terra, ele pegou os discípulos dele, ele foi orar no monte, e achou os discípulos dormindo, e falou assim, vocês não conseguiram nem ficar uma hora vigiando comigo? O próprio Jesus precisava de oração. Se o próprio Cristo na terra precisava, por quê? Porque ele estava numa guerra. Aqui existem guerras territoriais, né? Porque tem demônios, principados, potestades e dominadores que dominam regiões e territórios, porque eles foram destituídos do céu, foram lançados na terra, amém? Quando teve a rebelião no céu, e eles têm domínios territoriais. Então a igreja, ela tem que tomar o seu domínio territorial. O nosso domínio territorial é aqui. Essa região, essa cidade, é esse país. Amém? Então, toda e qualquer envergadura espiritual de qualquer natureza já está desabilitada. Então o apóstolo Paulo aqui, ele dá uma orientação para orar por ele. O próprio Jesus falava para orar, porque ele tinha que dar esse exemplo e que ele tinha que estar também guerreando. O próprio Daniel, quando ele entrou, né, em oração e jejum,
Por falar em jejum, nós já encerramos um jejum, nós estamos fazendo de guerra aí, a gente vai fazer outro, porque assim, já que o diabo quer briga, nós vamos culpar o meu, vamos para a briga. Quer brigar? Vamos brigar. Só que aí a chapa vai esquentar. Não, né? Nós somos bons de briga. A briga, quer brigar? Mexeu com o ninho de marimbondo, filho. Entendeu? Sabe o que ninho de marimbondo quer? Já viram aquela vespa mandarim, aquela gigante, aquela desse tamanho assim que está lá na China? Mexeu com esse ninho de marimbondo. Então segura o rojão agora. Agora a chapa vai esquentar para o teu lado. Entendeu? Segura que o negócio vai pegar fogo. Em nome de Jesus. Já nós vamos estar fazendo um jejum de 21 dias de guerra aí para derrubar, cortar a cabeça de tudo quanto é capeta aí. E vai ser assim, daqui para frente, em nome de Jesus. E ele pedindo para orar e jejuar, porque ele fala que ele é embaixador. O que é um embaixador? O que é uma embaixada? Uma embaixada é um território de um país em outro país que representa aquele país e que ali, por exemplo, a embaixada americana aqui no Brasil, dentro da embaixada as leis brasileiras não têm poder. As leis americanas, elas atuam ali dentro. Então ali é um pedaço do território americano na embaixada. Por isso quando tem países em guerra, as pessoas se refugiam nas embaixadas para quê? Para elas serem resguardadas pelas leis dos seus países. Amém? Então, o que é a embaixada de Cristo? É que você tem como base aqui a igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo. E você tem a proteção, você tem, né, você tem a proteção do Senhor, você tem que cumprir as leis estabelecidas da palavra na sua embaixada. Para quê? Para que você seja respeitado lá fora, para que você exerça autoridade, para que você tenha domínio, né, sobre as situações lá fora. Então é necessário que você ter um posicionamento. Para que tudo isso aconteça de bênção na tua vida, você tem que ser uma pessoa que você tem que ser um discípulo de Cristo. E o discípulo de Cristo faz o quê? Ele obedece a palavra. Ele não é aquela marionete, aquela massa de manobra que vai para um lado, vai para o outro, como as pessoas querem. Não, ele obedece a palavra de Deus. Ele pega a palavra, ele vai meditar na palavra. Ele vai ver, opa, o que aquele pastor está falando, está certo ou está errado? Vamos ver se bate na Bíblia. Espera aí. Né? Tem que conferir na Bíblia. Tem um monte de pastor aí que prega um monte de baboseira na Bíblia. Prega um monte de besteira. Né? Dá só um exemplo. O batismo nas águas. Não que a pessoa tem que fazer o curso, que tem que parar de fumar, tem que parar de beber, tem que parar de não sei o quê, tem que fazer o curso de 200 anos, tem que fazer nada. A Bíblia fala, se creres e for batizado será salvo. Pronto, acabou. Não interessa fumando, bebendo, não interessa. Né? E aí o pessoal quer inventar um monte de palhaçada para se batizar. Santa Ceia também. Né? O pessoal fala um monte de abobrinha, meu. Então, deixa pra lá, né? Não vai entrar nesse mérito. Então, nós temos que entender uma coisa. Cada um tem a sua doutrina. Exatamente, esse é o problema. É a doutrina que não bate com a palavra de Deus. Então, para você não ser enganado, você tem que ler a palavra. Porque se aquela doutrina daquele ministério não bate com a Bíblia, aquela doutrina está errada, que é de homens. Ela não tem validade. Ela não tem poder. O que tem poder é a palavra de Deus. Então não adianta que a pessoa querer te obrigar a fazer uma coisa, entendeu? Que a palavra desabona, ou que a palavra prova. Porque tem coisas que a palavra prova e os homens condenam. Então, você tem que entender, você tem que seguir a palavra de Deus. E não seguir a palavra do homem, que a Bíblia fala, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então, é nesse ponto que você tem que ter a sua vida calcada na palavra de Deus. Você tem que ter a sua vida renovada. Porque lá em Romanos, no capítulo 12, fala que nós temos que renovar o nosso entendimento, né? Renovar o seu entendimento para quê? Para que você possa experimentar qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Porque se a gente não renova o nosso entendimento, a nossa mente ela fica embotada, ela fica cauterizada. Então lá em Romanos 12, lá no verso 2, diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então o nosso culto, ele é racional, ele não é um culto emocional. Tem gente que vai na igreja e fica emocionado, arrepiado, entendeu? Não é assim. E não vos conformeis com este século, com o sistema desse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então você tem que renovar a tua mente com a palavra, não com a doutrina, com a palavra. E quando você renova a tua palavra, você oxigena a tua mente com a palavra de Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai experimentar o que é bom,
o que é agradável e o que é da vontade de Deus. Agora, quando você enche a tua mente de tudo quanto é tipo de veneno, de tudo quanto é tipo de informação, né, que vai entulhar a tua mente, você não vai experimentar o que é bom de Deus, não vai experimentar a vontade dele. Você não vai viver a vontade de Deus, porque a tua mente está entulhada com doutrina, com religião, entulhada com coisas que pode, que não pode. Então você se entulhar, limpar a tua mente, oxigenar a tua mente com a Bíblia, com a palavra de Deus. Amém? E hoje as pessoas é assim, né? Quando vai ter um evento, um show, lota de gente. Agora quando vai ter um curso de ensino da palavra, não vem um. Né? A pessoa quer festa, quer oba-oba, achando que, legal. E nessa daí o diabo está roubando o seu tempo. Ele passa 1 ano, 2, 3, 10 anos, e você, a tua vida está indo embora e você não está experimentando a vontade de Deus. Por quê? Porque o diabo, ele é espírito, ele é eterno. Amém? Então para ele não tem pressa de roubar a tua vida. Então ele vai querer te distrair com tudo que existe, né, ao seu alcance. Ele vai querer distrair a tua mente, distrair a tua cabeça, para você não ter foco na palavra, para você não ter foco na tua missão, para você não ter foco no teu chamado. Então nós temos que deixar as distrações da nossa mente e focar nossa mente na palavra de Deus. Para quê? Para que você possa entender o teu chamado, entender qual é a tua vocação, entender qual é o propósito de Deus na tua vida. Ninguém caiu de paraquedas na terra. Se você nasceu, Deus tem um propósito na tua vida. E tem gente que acha, não, eu nasci para ser isso, para ser aquilo, para ser doutor, para ser não sei o que lá, para ser astrólogo, para ser aquilo. Esquece isso daí, irmão. Entendeu? Você nasceu para fazer a vontade de Deus. E para você saber qual que é a vontade de Deus, você tem que buscar a palavra dele, você tem que oxigenar a tua mente, limpar a tua mente, purificar os teus pensamentos, né? Deixar os mimimi, deixar, né, o crente Nutella de lado e ser um crente raiz. O que é um crente raiz? É um crente que jejua, que ora, né? Que vai buscar, que enfrenta demônio, enfrenta capeta, né? Enfrenta guerra espiritual. Se você não é experimentado na guerra espiritual, você é um crente fraco. E aí qualquer soprinho do capeta, você cai, você desmonta e começa a amaldiçoar todo mundo, sai da igreja, põe a culpa na igreja, põe a culpa no pastor. E não é assim, irmãos. Para a tua vida dar certo, para a tua vida melhorar, como disse lá em Deuteronômio, se atentamente ouvires a voz do Senhor e cumprir todas as suas leis, sabe o que vai acontecer? Você será bem-sucedido, você será uma pessoa abençoada. Agora, se você prefere seguir, né? Eu tenho minha opinião, eu tenho meu livre-arbítrio, eu tenho a minha cabeça, o problema é seu, sinto muito. Só que Deus, ele não vai contra a palavra dele. A palavra dele é uma receita de bolo, né? Se você pegar uma receita de bolo e você não seguir a risca que está ali, como é que vai ser? Vai ser uma porcaria, ninguém come. Agora, se você segue a receita certinho, fica uma coisa perfeita. A palavra de Deus é a mesma coisa. O Senhor ele não vai deixar de cumprir uma vírgula da palavra dele para querer agradar você. Muito pelo contrário, Deus ele não vai agradar você. Tira o cavalinho da chuva. A palavra profética ela vai te confrontar. A palavra profética ela vai bater de frente com a tua realidade. Então Deus ele nunca vai te agradar. Ele nunca vai fazer agradar os teus desejos carnais, enquanto você não se alinhar com a vontade dele. Quando você se alinha à vontade de Deus, aí a Bíblia fala que aí ele cumpre o desejo do teu coração. Aí ele te abençoa. Aí ele te agracia com o desejo do teu coração. Mas se você ficar com criancice, com meninice, com infantilidade, tem gente que está na igreja há 10 anos, 20, 30 anos, tem infantil na fé, se recusa a amadurecer. E o apóstolo Paulo fala assim, antes, né, já deveriam ser mestres da palavra, mas são infantis. Tem que dar para vocês leitinho, porque vocês são carnais, não suportam, não suportam alimento sólido. Então tem crente hoje em dia que o cara tá velho já na igreja e o cara vive de meninice, vive de infantilidade, né? Sabe as sagradas doutrinas, mas quer ficar fazendo besteira, fazendo coisa errada, quer continuar na infantilidade, não amadurece na fé, não cresce na fé, foge do chamado de Deus. Então, esse tipo de pessoa nunca vai prosperar e nunca vai para frente. Não tem como Deus abençoar. Amém? Você tem que se posicionar. Você tem que ser uma pessoa de fibra diante do Senhor. Não uma pessoa que a qualquer evento de doutrina, eu vou para lá, vou para cá, não tem raiz, não tem firmeza. Então você tem que se estabelecer no Senhor. Você tem que ter, a sua palavra tem que ser sim, sim, não, não, que passar disso é procedência maligna.
Então você tem que entender que a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes. Ela vai cortar tanto de um lado como do outro. Então, você tem que entender que você tem que se posicionar para que Deus possa, né, alinhar você essa noite. Amém? Vem orar comigo. Eu vou orar para você, para que o Senhor abra o teu entendimento e para que você se alinhe com o propósito dele. Porque não adianta que eu orar para Deus te abençoar se você não obedecer essa palavra. Você não vai ser abençoado. Sinto muito. Tem gente que não gosta de ouvir isso. Mas se você não cumpre a palavra, Deus não pode te abençoar, irmão. Ele só vai te abençoar se você cumprir a palavra dele. Nós acabamos de ler aqui. Então, para que você seja abençoado, tenha as janelas dos céus abertas. Seja uma pessoa praticante da palavra em nome de Jesus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai. Sim, eu peço-te para cada um aqui presente, cada um que nos assiste, pelos quatro cantos desse mundo, que a tua palavra, Pai, venha iluminar a mente de cada um. Senhor, venha abrir os olhos, abrir a mente, tirar todo embotamento da mente, tira, Senhor, tudo aquilo que cauteriza a mente dos teus filhos, tira toda a cegueira espiritual, tira toda a desobediência do coração, para que essa pessoa possa começar a limpar a sua mente, para que ela possa ser uma pessoa com a mente transformada, para que ela possa se converter, para que ela possa receber o bom, perfeito, agradável vontade de Deus. Então, eu profetizo na tua vida essa transformação e essa libertação em nome de Jesus. Sim, essa transformação vai acontecer. E eu declaro e profetizo que você terá a mente de Cristo. E tudo aquilo que você fizer, o Senhor vai olhar, vai cuidar de você, vai te restaurar, vai tratar a sua alma, as suas emoções, vai te ensinar a andar de acordo com a vontade dEle, seguindo todas as direções do Senhor. Eu sei que não são fáceis muitas vezes, mas o Senhor vai te ajudar, o Senhor vai te fortalecer, pois a palavra do Senhor nos diz que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Em nome de Jesus, que o Senhor possa te abençoar, te fortalecer a cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. E você que assistiu essa ministração, você que está aqui, entrega ao Senhor a sua oferta. A nossa chave Pix é 712@gmail.com. Se você deseja um envelope, levanta essa mão para o céu, que o apóstolo Douglas vai entregar. Em nome de Jesus. Mas eu já quero te abençoar, porque o Senhor me mostra portas abertas. Em nome de Jesus. Portas abertas. Eu estava ali e o Senhor falou, portas abertas. Existem pessoas que querem fazer um monte de simpatia, um monte de coisa para abrir portas. Mas eu declaro, faça uma aliança com Deus. Faça votos com Deus. Porque o voto, ele te habilita a abrir portas aonde não tem portas. E pode ter certeza que eu estou falando, eu sou profeta do Senhor, e a palavra do Senhor fala em 2 Crônicas 20:20, credes em Deus estareis seguros, credes nos seus profetas e prosperareis. Diz o Senhor para você, portas abertas. Eu não sei que porta é, eu não sei se é a porta do seu imóvel próprio, eu não sei se é uma porta nova de emprego, eu não sei se é uma porta de promoção, eu não sei se é uma porta de uma viagem que você está desejando, mas eu sei que o Senhor está abrindo as portas. Em nome de Jesus, recebe sobre a tua vida as portas abertas do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abre mesmo essas portas. Prospera o caminho dos teus filhos, para que eles possam viver o sobrenatural. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. A presbítera Adriana vai fazer um louvor e dar a bênção apostólica. Amém? Amém. Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Os teus inimigos não vão entender quando eu agir em teu favor. Armadilhas que fizeram
mostrar eu sou o teu Senhor, vou te surpreender, sou teu Deus, tua humildade é o que me conquistou, e o que pedires te darei, te darei bem mais que vencedor. Eu vou fazer milagres, eu vou cumprir meus planos, eu vi tua coragem, você não se entregou. Te darei tua honra por tua obediência. Eu vou fazer além daquilo que você sonhou. Eu vou fazer milagres, eu vou cumprir meus planos. Eu vi tua coragem, você não se entregou. Te darei tua honra por tua obediência. Eu vou fazer além daquilo que você sonhou. Eu vou fazer além daquilo que você sonhou. Eu vou fazer além daquilo que você sonhou. Aleluia. Glória a Deus. Você que está aí na tua casa, levanta as tuas mãos. Que a graça e o amor do Senhor e a consolação do Espírito Santo seja com a tua família, seja com a tua vida. Em nome de Jesus, vai para uma semana de bênção, de paz, de alegria, de proteção do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.